aí, no nosso Tribuna do Jovem de hoje, nós vamos ter um tema um tanto quanto polêmico. Mas quando eu falo polêmico, não é para gerar discussão, mas sim para gerar uns puxões de orelha, vamos dizer assim. Olha só o tema do nosso Tribuna do Jovem de hoje. Vamos falar, é possível associar os estudos com os videogames? Será que dá para estudar e jogar ao mesmo tempo? Sim! Elvis, você troca um livro de matemática por um videogame? Sim! Você para de ler e vai mexer no computador e jogar lá? Sim! Quem nunca parou ali e falou, deixa eu jogar só 5 minutinhos. Esses 5 minutinhos viram 2, 3 horas. E aí quando viu, já passou estudo, já passou prova. Mas calma, que é lógico que a gente vai chamar alguém aqui para favorecer a nossa juventude, né? Claro que a gente não ia chamar alguém qualquer, a gente vai chamar alguém experiente que vai ajudar a galera que quer saber se dá para conciliar. Ele é doutor em educação matemática e tem mestrado em tecnologias da inteligência de design digital. Que é mais ou é pouco? Vamos chamar aqui então ao palco do Momento Jovem. Ele é o professor Cristiano Tonés. Por gentileza, pode entrar. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Pode se aceitar ali, fica à vontade. É claro, quando eu falei favorecer, eu falei para que lado que ia favorecer, os estudos ou os games. Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. Vamos dar uma introdução então a esse assunto? Eu te pergunto, você só responde. É possível sim haver uma conciliação entre os games e os estudos, levando em conta que game não é só hoje o videogame, hoje a gente tem no celular, que já você pode jogar onde você estiver, no ônibus, em casa, na rua, onde estiver, e também os games aí de outras maneiras. Dá para associar ou não dá? Com certeza, é possível associar sim. O grande desafio que a gente se coloca, né, diante dos jogos é exatamente como, qual e quando utilizar, né? Eu posso usar os jogos como uma motivação dentro da escola, né? Eu posso conversar sobre jogos, porque quem joga fala sobre o jogo. A gente não fica só no jogo, a gente fala sobre o jogo. Assim como a gente fala de filme, assim como a gente conta uma experiência que a gente viveu em um show ou num programa, né? O jogo, ele traz consigo uma narrativa. Então a gente pode se apoiar nessa narrativa para fazer a abordagem de um conteúdo, por exemplo, de matemática, ou de história, ou de ciências, de geografia, enfim. E tem uma questão que isso aí a gente ouve muitas pessoas falarem. Eu até posso dizer que eu sou prova disso. Os games, eles podem ajudar muitas vezes em uma das coisas que ajuda muito a juventude é com o inglês, por exemplo, né? Eu não falo inglês fluente, mas tenho um pequeno conhecimento e praticamente, na maioria dos casos aí é por jogos, se jogava desde criança e vai pegando, porque hoje em dia tem muitos jogos dublados, mas isso é uma coisa muito recente, né? Antigamente os jogos eram geralmente em inglês, você tinha que saber o que estava mandando fazer, se era para correr, se era para ficar, se era para entrar no carro, e você tinha que saber o que fazer ali, então você ia exercitando e dava uma ajudada. Isso acontece muito hoje aí com os jovens, né? Sim, ainda acontece. E é engraçado porque não é desvalorizando a dublagem, mas mesmo os jogos que são dublados, em geral o jogador prefere no idioma no qual ele foi feito. Então, se foi feito em inglês, eu prefiro jogar em inglês. Se foi feito em japonês, eu prefiro ouvir em japonês, mesmo que eu entenda pouco, né? A gente assiste anime e a gente prefere também ouvir em japonês legendado. Né? É mais ou menos isso, né? Né? Aí aparece a legenda, oi. Né? E ajuda, né? Ajuda sim, sem dúvida. É uma forma de você... É um aprendizado que a gente chama de aprendizado tangencial. Por quê? Você não está tendo uma aula em um jogo, mas você está aprendendo uma série de coisas enquanto joga. Então isso não pode ser abordado de uma forma frontal ou direta como em uma sala de aula, mas é tangencial. Você está aprendendo inglês, você está treinando inglês, você pode estar aprendendo um pouco de história, aprendendo um pouco de mitologia, dependendo do tipo de jogo que você está jogando, né? Então é muito diversificado os tipos de aprendizagens, vamos dizer assim, né? Agora, novamente é um ponto de vista, eu não posso olhar isso de frente.
Certo. Aí, ó, o jogo é uma aula. Não, se jogo é aula, então a gente tem alguma coisa errada com as estruturas das escolas. Sim. Com certeza. Né? Seria uma escola sensacional, né? Exatamente, não é? Vamos fechar a escola e comprar videogame pra todo mundo. Exatamente, quer dizer, tem alguma coisa errada aí, não. Mas existe uma aprendizagem tangencial muito grande que pode sim ser aproveitada também no ambiente escolar. Também. Porque você aprende a todo segundo, né? A todo minuto você está aprendendo alguma coisa nova. Pensar que a gente só aprende na escola também é um erro. Né? O professor Ubiratã de Ambrosio, que é um grande educador do nosso país, ele faz um questionamento contrário a isso. Né? Quando você pergunta, eu aprendo jogando? Ele faz a seguinte pergunta: será que em algum momento da vida você não aprende alguma coisa? Legal. Muito bom, é verdade. E, professor Cristiano, a pergunta é, hoje em dia os jogos para consoles, as vendas subiram 56%, né? Só aqui no Brasil. Então, já é um avanço muito grande comparado a muitos anos atrás. E os professores têm que lidar com isso a todo momento, não só para consoles, agora com o celular também, com a realidade aumentada também, que tem aquele joguinho que muita gente jogou, que agora ele está em queda, né? E que o pessoal ficava jogando em sala, estava tendo muito problema com isso. A todo momento as pessoas queriam jogar com essa realidade. Como que o professor faz para lidar com isso, com esse ambiente que o aluno a todo momento está querendo jogar e não quer mais nem prestar atenção na aula? Como ele faz? E como os pais poderiam fazer também para ajudar os professores, por exemplo? Eles têm que vetar do celular? A sua opinião. É complicado no que a gente pensa quanto proibições, né? Eu não penso que proibições seja o caminho. A formação ela tem que ser educativa no sentido de dosagem, né? Agora, o professor, o pai, né, o responsável pela criança, seja quem for, é evidente que para falar sobre ele tem que conhecer. Então não adianta eu querer que você não jogue determinado jogo sem conhecer o jogo, ou saber exatamente o que você está jogando. Não é? É como se eu falasse para você, não coma fritura. Mas quando eu digo isso, eu estou me baseando num histórico de que fritura em excesso faz mal à saúde. Em excesso. Não significa que eu vou abolir a fritura, a não ser que seja um problema de saúde meu. Né? Agora, o jogo é a mesma coisa. Eu preciso conhecer, eu preciso saber falar sobre. Então, eu vou conversar com o meu aluno, vou falar de um jogo, é evidente que eu tenho que ser um jogador também. Né? Eu não vou falar de um filme que eu não assisti. O que eu vou falar? Né? Eu não vou conversar sobre um jogo que eu não joguei. Né? Então, uma parte está nesse conhecer, nesse jogar. Né? O jogo você tem que jogar. Né? Então, eu quero saber como, quero saber quanto, vou dosar isso, quero aproveitar na minha aula, eu tenho que jogar também. Aí você esbarra num problema, claro, a formação do professor, ou os pais, né? Como é que foi a criação desses pais. Muitos das nossas gerações pegaram os primeiros consoles, videogame estragava, né, a TV. Videogame estragava a TV, não podia jogar. Videogame estraga a TV, não vou comprar videogame pra você. Não, pai, eu quero videogame. Não, vai estragar a TV, né? Como assim, né? E hoje, como você disse, aumentou as vendas. Está havendo novamente uma retomada desse mercado. E é um mercado crescente, um mercado para o jovem, um mercado para quem não é tão jovem, um mercado para quem realmente já é adulto ou está no mercado de tecnologia. Né? O Brasil é um mercado emergente. Muito bacana. Eu falo como responsável por jovens, eu só jogo por causa de vocês. Eu tenho que saber o que vocês estão jogando. Eu também. Eu preciso saber o que vocês estão jogando. Meu videogame por sua causa. Exatamente, porque a gente tem que saber, gente. Então eu jogo tudo. Eu entrei nessa só por vocês. estatística. Mas eu deixar claro. Eu só jogo porque eu sou pesquisador também. Então, eu também sou um pesquisador. Meu mestrado e meu doutorado, eu tinha um jogo que eu trabalhava no mestrado, né? Então eu jogava tipo 2, 3 horas por dia aquele jogo, aí eu cansava e ia jogar outros pra dar uma distraída. Então, aí pra distrair uma coisa. Cansava, né? Eu falei assim, poxa, eu tenho que jogar uns outros pra distrair um pouco. É uma coisa que eu quero até perguntar pra você, professor. Eu entrei recentemente nessa estatística aí que a Jéssica acabou de falar. Né, eu tava no meu número 1, não sei se pode divulgar a marca, não vou divulgar, né, não tá pagando nada, então eu saí do número 1 e fui pro 4, agora. Okay, os bons entendedores já sabem, né? Saí do 1 e fui pro 4 e era tudo novo pra mim, tudo novo.
E aí eu falei pra minha esposa, né, vou jogar 5 minutinhos. Realmente, eu vi o sol nascendo. Eu falei, meu Deus. Ela me balançou, amor, você tá aqui faz tempo? Você já acordando. Mas o que eu vejo, né, você como professor... o pastor Gabriel, ele foi fazer uma matéria no Brasil Game Show. E aí a gente já participou de até um videozinho de uma montanha-russa numa realidade virtual. E as coisas estão evoluindo cada vez mais. O ensino também tem que passar por um renovo, porque se ficar da mesma forma, vai ficar desinteressante esse negócio de competir com uma coisa tão real. Porque se, olhando na frente da televisão, já é viciante, você estando num jogo, então, vai tirar muitas horas de estudo, né? E eu vejo que muitos professores ainda não se enquadram nisso. É uma coisa que eu paro e eu penso. Na minha época, nem o celular. Eu não consigo imaginar como é que é ter um celular como nós temos hoje e estudar. Na minha época, não existia isso. Era estudar, copiar mesmo. Hoje eu vejo a gente tirando foto. Como é que funciona para o professor? Que direção para o adulto, para o profissional? Olha, são várias questões, né, em uma. Enfim, eu acredito que, como defensor da tecnologia e também dos jogos, né, eu posso utilizá-lo em benefício da educação. Então, dentro da sala de aula, por exemplo. Eu não vejo por que proibir, mas nós temos leis, inclusive, que proíbem o uso de celular em sala de aula. Agora, o celular não é só celular. O celular pode ser um console, o celular pode ser uma calculadora, o celular pode ser um jogo, né? O celular, ele pode ser um simulador de física, ele pode ser um simulador de fenômenos biológicos. Não tenho um laboratório de química na minha escola, mas eu posso ter uma simulação no meu mobile. É um computador, né? Exato, quer dizer, quando você tem uma lei que proíbe o uso desse aparelho, do telefone, mas... muito celular é muita coisa e também é um telefone, né? Pode ser muita coisa e também é um telefone, né? O que isso faz? Ele faz muita coisa, mas também serve como telefone. Os professores, eles teriam que aderir isso de uma vez por todas. Você tem que entender que essa tecnologia é irreversível. Primeiro, né? E segundo, que a nossa escola, ela é muito antiga no seu pensar, né? Na sua estrutura. Se você for pensar, por exemplo, entre um médico cirurgião que sai do século XIX e se teletransporta para hoje, uma sala cirúrgica. Provavelmente ele não vai saber o que fazer dentro da sala cirúrgica. Agora, se pegar um professor do século XIX, na mesma máquina do tempo, trouxer ele para a sala de hoje, ele vai ver onde está parada a aula e ele continua. E nós estamos no século XXI. Fica a dica aí, né? Para todos os professores. Professores e todo mundo. Foi Hadouken mesmo. Mas só fazer uma pergunta também, uma observação. Nesse contexto dos professores, muitas vezes até como o Elvis falou, terem também que dar uma atualizada na questão para se envolver e envolver essas coisas dentro da sala de aula, mas em casa. Né, o tempo que o jovem gasta em casa com jogos e outras coisas e acaba perdendo a noção também do que deve fazer, das suas responsabilidades. Até aí tudo bem, cada um é responsável e tem que saber o que tem que fazer. Os pais, dentro de casa, o que eles podem fazer bem do que o senhor... Se o professor souber aproveitar isso, ele vai maximizar muito o ensino dele com o auxílio desses aparelhos. Casa, muitas vezes a gente está com o valor dos pais ali de outro século, né, que acabam entrando nesse mundo, não entendendo o que está acontecendo e entrando na questão da proibição. A proibição não se deve só na escola, que acaba prejudicando, ou dentro de casa, a educação dos pais também tem que ser revisto isso? Eu acredito que os lares estão mudando, né? Estão mudando. Os pais que jogam vão olhar diferente os filhos que também vão jogar. É diferente do pai que não jogou, que nunca jogou, né? Existe umas tirinhas, né? Um site na internet, enfim, que é o Pai Gamer, né? Então, antigamente, né? Você criança, o seu pai chegava, você falava, pai, não atrapalha que eu tô jogando, né? Hoje, seu filho chega, você fala, não atrapalha que você vai atrapalhar que eu estou jogando, né? Quer dizer, na verdade, você reproduz o que você veio, né? Então eu acredito que os pais, primeiro, eles precisam conhecer a realidade. Faz parte, né? O que o meu filho gosta, o que ele joga, né? Não para censurar, mas precisa conhecer. Faz parte do mundo dele,
né? Muitas vezes, quem comprou aquele jogo? Foi a criança? Foi o adolescente? Muitas vezes não, foi o pai que comprou. E como é que comprou? Sem saber o que estava comprando. Né? Não, eu tenho que saber. Não para censurar, mas para participar. Né? Depois os pais falam, eu não conheço muito bem meu filho. Não participou? Participar é jogar junto também. E em cima disso daria para educar. Exato. E se algo realmente está passando uma mensagem negativa, exato. que a gente sabe, né? A gente joga, a gente se diverte também, mas a gente sabe que tem muita coisa podre nesse meio, que tem muita coisa que passa realmente coisas ruins, mas é como o senhor está falando, se tiver ao lado ali, durante essa brincadeira dá para educar e passar uma seriedade. E muitas vezes os pais já fazem isso. Pai, mãe, responsável, seja quem for, é expert em fazer o que nem sempre gosta, mas para estar junto, para participar do crescimento. Então o jogo é mais uma dimensão. E aí sim, porque o jogo ele é um tempo paralelo ao nosso. Você vira a noite e não percebe que virou a noite, porque você entra num tempo diferente. O jogar é um tempo interior diferente. Eu posso estar aqui falando com você e minha cabeça está no jogo que eu pausei lá em casa, esperando, né, para eu voltar. Acabar o programa? Quer dizer, no fim eu tô jogando ainda. Uhum. Mentalmente eu tô jogando, né? Então eu tenho que saber isso e conhecer isso para então dosar. Olha, já nos jogamos bastante hoje, né? Olha, você comeu, né? Lembrar a criança, porque a criança também tá aprendendo essas coisas. Uhum. Então aprender, né? Passei um pouco do horário hoje, amanhã um pouquinho menos. Quer dizer, é uma questão de negociação. Eu acho que a gente vive um período hoje histórico que a palavra-chave é negociação. Muito bom. Muito bom. E professor Cristiano, hoje em dia existem jogos e jogos, né? Tem jogos que são um pouco mais violentos, jogos educativos, aplicativos que contêm jogos também que são violentos ou educativos. A pergunta é, que até o Bruno Borges mandou aqui, é relacionado a isso. A Maria Silvia mandou aqui também pra gente, falando assim, os aplicativos, eles podem me ajudar, aplicativos como jogos, por exemplo, tô jogando inglês, tá ensinando inglês, 1, 2, 3, pra você ir apertando lá, eles vão realmente ajudar ou não? É só um joguinho mesmo, que no final você vai esquecer? Olha, existem muitas pesquisas que apontam que existe uma contribuição significativa, tá? Existem jogos, por exemplo, que simulam uma experiência de intercâmbio em um país de outro idioma, de língua inglesa, por exemplo. Eu vou para os Estados Unidos, vou ficar em Nova York, em Manhattan, no albergue. Só que isso numa simulação virtual. Então eu vou estar interagindo com outros personagens ali dentro, às vezes NPCs, inteligência artificial do jogo, às vezes outros jogadores, e eu vou estar falando inglês. E qual que é a rotina ali? A rotina de um dia em um albergue em Manhattan. Então se eu preciso sair para comer, eu vou ter que perguntar onde é o restaurante. Então estou treinando o idioma, né? Estou treinando também a me locomover ali, a criar mapas, né? Pontos de referência, então geografia. Porque a gente também não anda numa cidade assim, né? Vou sair por São Paulo. Sem reparar, né? Saio andando. É difícil, né? Provavelmente você vai ficar perdido. Provavelmente. Né? Você vai vendo pontos, você vai criando mapas mentais. Mapas mentais, a gente pensa em geografia, a gente pensa também em matemática. Porque mapa mental não é nada mais do que você criar um processo, né? De fazer e desfazer algo. Matemática, eu diria que isso é uma função. É verdade. Se eu sei fazer algo, sei desfazer algo em matemática, né? Muito bacana. Inclusive, eu estou jogando um jogo de zumbi. Não recomendado, né? Assim, mas é um jogo de zumbi onde a geografia é perfeita, de Luxemburgo. E aí, exatamente, você passa assim, igualzinho no mapa. E você sabe, se eu for para lá, eu já sei. Eu sempre correndo, vai em frente, e aí eu já consigo me salvar. E mata tantos zumbis. Mata, né? Uma pá na mão, eu tô feito em Luxemburgo. Gente, agora o Roberto aqui, professor, ele contou uma coisa aqui, uma situação, e é uma dúvida, eu acho que para todos os jovens até que querem estudar mais. Ele falava que quando ele
tava para fazer uma prova, vamos supor, numa segunda-feira, no domingo ele jogava 30 minutos e até ele sentia melhor a ênfase para poder estudar. Dá aquele período, né? Joga, limpa a mente, vai lá e estuda. Só que quando passa aquele período grande jogando, aí traz aquela fadiga mental, né? Qual tempo seria o ideal para um jovem, tipo, limpar a mente para poder fazer uma prova ou para estudar uma matéria? Não, vou me desligar e vou jogar um pouco. Olha... Ou vai de cada um também? Então, o tempo de cada um é de cada um, né? Assim como nós não praticamos exercícios físicos da mesma forma, vou fazer um treino numa academia. Tá, o seu treino, que é de 1 hora, pode não servir para mim. Eu não entendi só o exemplo, né? Eu não entendi o exemplo. Pode não servir para mim. De repente o meu físico, o meu biológico, funciona melhor com treinos mais curtos, mais intensos. O seu com mais longo, mais demorado, né? Então não adianta. A gente precisa, né? É a velha máxima de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Quanto mais você se conhecer, mais você consegue ter controle sobre si. Controlar sobre si, conhecer-se, ajuda a conhecer o próximo também. Então você aprende a se tolerar, aprende a tolerar o próximo, né? Então a questão eu jogo 1 hora, enquanto eu estou jogando é ótimo, né? Como se você estivesse correndo no parque, é ótimo, depois que para. Mas você sente as dores, né? Forcei um pouco o joelho, as costas, talvez 1 hora fosse muito, tá? Então aprenda. Se 1 hora é muito, não jogue mais 1 hora, né? Se eduque. Você fala assim, mas meu pai, minha mãe tem que fazer isso. Jura? Jura? Eu acho que não. Acho que se você está sentindo isso, por que você não se educa? Isso tem um nome no interior. Eu sou do interior, minha família é do interior, né? Entendi. Ok, fica a dica para todos também, os jovens. Fica a dica. Cadê o Hadouken? Hadouken! Obrigado. Professor, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado. Foi bom ou não foi, obrigado. pessoal? Saíram. Obrigado. Deu pra dar uma clareada. Vocês acharam que a gente ia trazer um cara aqui com um chicote na mão, falar parem de jogar. Mas é claro que a gente precisa realmente de instruções também profissionais. Mas obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado. Como é que a gente faz para te achar, os contatos? O meu nome é Cristiano Tonéis. Então quem quiser me procurar nas redes sociais, né, no Facebook, eu estou lá. O meu e-mail é cristoneis@gmail.com. Quem quiser enviar e-mail também, né? Tem meus trabalhos, a gente que é acadêmico, né, e trabalha com jogos, eu trabalho com produção de jogos também. Então eu trabalho nas duas frentes, né? Então tem as publicações, tem o pessoal que a gente colabora, tem jogos, enfim. Pode entrar em contato e a gente responde com todo o prazer. Muito bom. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí, galera. É claro que a gente fazendo tudo com bastante sabedoria, fazendo negócio direitinho, sabendo a hora de fazer, a hora de não fazer. E o mais importante, como a gente estava discutindo aqui a respeito dos estudos, mas a gente não só estuda e joga na vida. Tem que orar, é o que é mais principal, né? Tem que ler a Bíblia, tem que ir para a igreja. Então, é claro que, como o professor havia dito no começo ainda, tudo que é feito demais é prejudicial. Então, claro que você tem que se analisar, tem que ver também, entrando na nossa questão espiritual, tem que ver sim o que você está jogando, tem que ver o que isso está trazendo. Não é que porque você está jogando um jogo violento, você vai sair matando todo mundo, mas também aquilo que está trazendo um malefício para a sua alma, aquilo que não está agradando a Deus. Você sentiu que aquele jogo não está agradando a Deus, cai fora daquilo. Se é uma coisa que é só para distrair, para, né, como o Elvis falou, limpar a mente, aí dá para jogar um pouquinho sim, não tem problema nenhum.